restaura, restitui e faz tudo quanto for necessário. Amém? Quero estar chamando o irmão Felipe, ele vai estar trazendo a palavra para nós na noite de hoje. Eu pego. Só Jesus na cabecinha. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém. seja com toda a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Queria primeiramente agradecer ao pastor pela oportunidade de trazer a palavra de Deus para a igreja. Falar que eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. E creio que Jesus está aqui nesse momento, que a palavra diz que onde 2 ou 3 estão em teu nome, Ele estará presente. Eu creio, Jesus. Eu queria começar falando sobre uma história, contando uma história. Havia 3 servos que chegaram ao seu Senhor e falaram: Senhor, como fazemos para ser cheios do Espírito Santo? Seu Senhor pega uma peneira e dá uma peneira para cada servo e fala: vá até um rio e enche essa peneira de água e vocês terão a resposta de como ser cheios do Espírito Santo. Os 3 servos vão até a beira do rio e ficam horas e horas tentando encher a peneira. Quando colocava a peneira dentro da água, estava cheia, mas quando tirava, a peneira esvaziava. E muito tempo depois, 2 dos servos, eles já cansados de tentar encher a peneira, eles falam: isso é impossível, não tem como encher essa peneira, o nosso mestre está louco. E eles pegam e desistem e vão embora. Só que um dos servos continuou lá por mais horas e horas ali tentando e tentando. Horas depois, o seu mestre chega até a beira do rio e o servo ainda está tentando encher a peneira. Quando o mestre chega ao seu servo, o servo fala: mestre, isso é impossível, não tem como encher essa peneira. Quando coloco dentro da água, ela está cheia, mas quando tira, ela esvazia. Aí o mestre chega para o seu servo e fala: eis a resposta, meu servo. Nós representamos a peneira, o Espírito Santo representa o rio. Nós só podemos ser cheios do Espírito Santo quando nós estamos mergulhados no Espírito Santo. Aleluia. Quando nós estamos mergulhados na palavra de Deus. Glória a Deus. Nós assim podemos ser cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Eu creio, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre um dos sermões mais difíceis e mais maravilhosos da vida de Jesus, que é o sermão do pão da vida. E ao final do sermão, desse sermão de Jesus, muitas das pessoas que seguiam Jesus, eles murmuravam porque eles não acreditavam na palavra de Jesus. E eu peço à igreja que abra uma palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 60. Gostaria que, em reverência à palavra do Senhor, todos fiquem de pé. Quando acharem, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro:
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, poderoso Pai, a Ti, Pai, me demos graças nesse momento, Pai, para louvar e exaltar o Teu nome, Jesus. Pai, essa é a palavra, Pai, que o Senhor colocou para a igreja, Pai. Eu te peço, Pai, me use como canal de bênção, Pai, para que eu não possa falar o que eu quero, Pai, mas o que o Senhor quer falar para a Tua igreja. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Eu te glorifico e te exalto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou usar como tema da palavra: para quem iremos. Glória a Deus. Aqueles discípulos, ao final do sermão de Jesus, ficaram indignados com o sermão de Jesus por ser um sermão muito difícil. Primeiro, de ser entendido e de ser ouvido. E eles acharam que Jesus estava sendo muito duro com aquele sermão, e falaram: quem pode ouvir esse sermão? É muito duro, Senhor, não podemos. Eu creio que aqueles discípulos estavam esperando uma palavra fácil para eles, uma palavra talvez de prosperidade, uma palavra talvez de vitória. Mas eu creio que Jesus, Ele só tem uma palavra para a gente, que é a palavra de salvação. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele, através desse sermão, Ele queria ensinar os discípulos qual é o verdadeiro caminho, o que é que nós devemos seguir realmente. E para explicar melhor esse sermão de Jesus, vamos começar do começo do capítulo, onde acontece uma das maiores maravilhas da vida de Jesus, um dos maiores milagres da vida de Jesus, que é a multiplicação de pães. E lemos aqui no verso 2 que seguiam numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aleluia. Grave esse versículo, irmãos. E Jesus está falando, a palavra está falando que as pessoas estavam seguindo por causa dos milagres. Esse é um dos motivos do sermão de Jesus. E a multiplicação de pães diz que a multidão estava com Jesus e se assentaram em um lugar, e ali estavam muitas pessoas, e as pessoas que estavam com Jesus estavam preocupadas como aquelas pessoas seriam alimentadas. E Jesus, já sabendo o que ia fazer, chega o servo de Jesus e fala: Senhor, esse menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e através daqueles 2 peixes e aqueles 2 pães, Jesus consegue alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas. E aquelas pessoas chegam a Jesus e falam: olha, ele faz um milagre, vamos estar com ele, ele vai nos alimentar, vamos seguir. Esse é um dos erros daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. E agora lemos a partir do verso 22, onde a palavra diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não entrara nele com seus discípulos, tendo este partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram para Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo sido dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Aquelas pessoas estavam procurando Jesus, indo de um lugar para outro, procurando Jesus, para que ele fizesse mais milagres para eles. Aí
no 25 diz: E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Aí vem a bordoada de Jesus, vem a parte que Jesus quer ensinar para aquelas pessoas, quer mostrar qual é o verdadeiro motivo que aquelas pessoas estão seguindo a Jesus. Quando Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procureis não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães que vos fartaste. Aleluia, Jesus, é verdade. Vamos ler novamente. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães que vos fartaste. Irmão, por que a multidão estava seguindo Jesus? Porque eles queriam que Jesus abrisse uma padaria no meio do deserto, para que todos os dias de manhã eles pudessem pegar um pão de graça e se alimentassem. Aí Jesus chega e fala: assim não, calma aí, não é assim que a banda toca não. Glória a Deus. Aí Jesus, ele dá um enfrentamento para aquelas pessoas. Ele chega para aquelas pessoas e fala: calma, a minha verdade é outra, não é a verdade que vocês estão esperando. Porque aquelas pessoas, como lemos dois versículos aqui, falam que as pessoas só estavam seguindo Jesus, primeiramente, por causa do pão, porque ele estava alimentando aquelas pessoas. Opa, vamos seguir aquele Jesus, porque ele vai nos dar o nosso milagre, nós vamos ter a vitória dele. Mas não é isso que Jesus quer explicar através da palavra dele. E esse sermão do pão da vida é uma bronca, na verdade é uma bronca para aquelas pessoas que estavam seguindo ele por causa só do pão. Aí Jesus começa a explicar qual é o verdadeiro pão, qual é a verdadeira verdade que ele tem para as nossas vidas. E aí Jesus, no verso 47 e 48, aí ele explica verdadeiramente qual é o verdadeiro pão e o que aquelas pessoas deviam verdadeiramente seguir. Então Jesus diz, em verdade, 47 e 48, em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida. Aleluia, Jesus, eu creio. Aí Jesus está mostrando que quem é o pão da vida. Aleluia. O que aqueles discípulos têm que seguir na verdade. Ele fala: ó, esse pão que você está seguindo, esse pão não é o verdadeiro pão. Esse pão é que você vai comer e vai sentir fome ainda. Glória a Deus. Porque o pão que eu vos dou é o pão que vai te fartar. É o pão que vai te dar a vida eterna, como diz a palavra de Deus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória. Aquele que se alimenta de mim terá a vida eterna. Aleluia, Jesus. E uma das partes mais difíceis desse sermão de Jesus, mais difíceis de ser entendida, está no verso 53 e 54, onde a palavra diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue que tem, se não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. E mesmo Jesus falando isso, um versículo antes, no 52, aquelas pessoas, ele diz: como pode este dar sua própria carne para comer? Aquelas pessoas não entenderam realmente o sentido que Jesus falou: tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aquelas pessoas: como podemos comer a carne? A carne, ele nos dá a carne. Eles pensaram: por acaso somos algum canibal que comemos carne e bebemos sangue? Não é esse o verdadeiro sentido. Se voltarmos no capítulo 4 de
do mesmo evangelho, na mulher samaritana.